Muito bem, pessoal, bom dia. Bom dia, satisfação em tê-los aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Dirceu Mineto, sou diretor aqui do CETEC. E eu venho conversar com vocês num momento muito especial, que é a véspera da prova. Da prova que vai mudar a tua vida, da prova que vai te colocar lá dentro da URGS, que vai fazer com que tu alcance o teu objetivo de passar nesse concurso, de ser aprovado, de ser servidor da URGS, e isso está ao alcance da tua mão. Eu tenho certeza que, talvez até pela proximidade, tu esteja um pouco nervoso, um pouco nervosa, e isso é normal, esse nervosismo é normal, porque quando a gente se compromete com uma causa, quando a gente pensa em estudar e realmente se dedica, o nervosismo é totalmente proporcional. Quanto mais nós estamos descomprometidos com a causa, menos nervosos nós ficamos. Eu conheço muita gente que eu vou lá fazer, né, para não perder o dinheiro da inscrição. Quanta gente vai fazer vestibular assim, vai fazer... É ou não é? E muitas vezes até acaba passando, mas por que isso? Porque tem uma boa bagagem e não está tão nervoso. E se tu está um pouco nervoso agora, nesse momento, é porque num determinado momento tu andou estudando. Então a gente vai trabalhar também um pouco em cima disso aí, ao longo de pequenas inserções que eu vou fazer. O nosso cronograma de pré-prova funciona assim. Nós temos uma lista de horários com os professores e eles entrarão, darão as suas dicas, eles trarão para ti as apostas deles nas matérias. Eles vão salientar aquelas coisas mais importantes que a banca gosta de pedir, historicamente, nas suas provas. Eles trarão também, se Deus quiser, através de uma iluminação divina, trarão para vocês algumas respostas de prova. Já aconteceu isso, olha, o professor diz assim, eu acho que isso aqui pode cair, isso aqui normalmente cai. Olha, é muito comum. E tenho certeza que vocês encontrarão depois, lá, no dia da prova, agora já no domingo, encontrarão ao abrir o caderno de questões, certamente muitas respostas ali dadas aqui no pré-prova. Os professores são muito bons, os professores gostam de analisar provas, gostam de analisar questões da banca e vão trazer isso para ti a partir de agora, certo? Essa transmissão aqui, ou melhor, esse pré-prova está sendo transmitido, esse pré-prova está sendo gravado também, vocês terão depois a oportunidade de ter acesso. O pessoal que está... hoje é um dia útil, né? Vamos combinar, sexta-feira, muita gente tem outros compromissos, isso é uma coisa normal. Estamos fazendo na sexta, infelizmente, porque tivemos 2 concursos acontecendo no mesmo dia, agora no domingo, o concurso da Assembleia e o concurso da URGS. Então a gente dividiu um pré-prova hoje e outro amanhã, até para que a gente pudesse atender a todos. Então isso, claro, para alguns pode ser ruim, para quem não pode estar aqui, agora também é muito bom, porque a gente tendo ainda um tempo antes da prova, imagina terminar, receber essa carga informacional e já em seguida ter a prova no outro dia, a gente não consegue nem assimilar. Vocês ainda terão esse tempo para poder dar uma revisada, para poder fazer essas anotações, enfim, para poder pegar aquele gás final que vai te levar, que vai fazer com que tu seja aprovado. Eu quero dizer que o CETEC tem uma tradição muito grande em concursos da URGS. Olha, gente, vocês não sabem, vocês não têm ideia quantos alunos nossos passaram no concurso da URGS. Eu tenho certeza que lá dentro depois, quando vocês chegarem lá e dizem, olha, eu fiz o curso no CETEC, eu assisti o pré-prova do CETEC, muita gente vai dizer assim, ah, que legal, eu estudei no CETEC, eu passei no concurso da URGS porque eu estudei no CETEC. E isso acontece de verdade. Tem muita gente, eu consigo lembrar assim, 4, 5, 6 nomes de pessoas, e nem só, esse aluno estudou, não. Alunos com os quais até a gente acaba criando uma relação de amizade, que adiciona a gente no Facebook, a gente fica trocando informações, inclusive muitos deles mandaram alunos para cá, olha, eu passei no concurso da URGS, aí manda o irmão, manda o primo, manda o namorado para cá para estudar também, para também passar no concurso da URGS. E inclusive eles acabam dizendo, olha, vai ser o concurso da URGS, o pessoal lá está dizendo, ó, vai sair o assistente de administração, já estão falando internamente, e é para a gente também poder se organizar. Então, gente, vamos começar agora com o professor Pollux Martins.
professor especialista em concursos públicos, professor que manja muito dessa banca FAURGS. Ele já teve a oportunidade de dizer que foi a primeira banca com a qual ele trabalhou em concursos públicos. Então ele conhece muito e vai te dar aqui, nesse primeiro momento, muitas informações importantes. Observem que os horários dos professores são diferentes, né? Ou seja, não foram divididos em tamanhos iguais, porque a gente tem alguns professores com matérias mais importantes, segundo o edital, certo? Então, o professor Pollux começa agora, já vou trazer ele aqui para vocês, e depois, ao final, eu venho aqui para a gente conversar, enquanto a gente troca, os professores, eles trocam ali os microfones, o equipamento, aí eu converso um pouquinho e trago mais dicas para vocês sobre esse nosso concurso, certo? Até logo. Vamos nessa, então? Vamos lá. A primeira coisa que vai aparecer na prova, das questões que vão pedir para vocês, é fonética e fonologia, né, gente? Vai cair uma questão de fonologia. É muito provável que caia, porque a FAURGS gosta muito de fonologia. Em quase todas as provas eles põem uma questão de fonologia, então deve cair uma. Bom, aí na fonologia o que tem lá, gente? Contagem de letras e de fonemas, tá? Mas isso aí é a coisa mais fácil que tem. O que vocês mais têm que se preocupar é com a questão dos dígrafos, tá? Os dígrafos realmente são sempre o que aparece na prova em termos de fonética. Existem aqueles dígrafos tradicionais, os dígrafos que a gente aprende lá no segundo ano do ensino fundamental, que vocês têm na tela aí o NH, o LH, o CH, SS, SR, etc. Mas isso aí eu não quero chamar muita atenção. O que eu quero chamar a atenção, e eu vou avançar um pouquinho, estão nos dígrafos vocálicos nasais. Esses vocês têm que tomar mais cuidado. Por quê? Porque geralmente o pessoal não lembra que eles são dígrafos. Então vamos fazer uma revisão rápida disso? Quais são os dígrafos vocálicos nasais, gente? São aqueles que têm depois in. Esses quatro que vocês acabaram de ver, o e o im e o in, eles só serão dígrafos se estiverem na mesma sílaba. Se não estiverem na mesma sílaba, não são dígrafos, mas basta estarem na mesma sílaba que eles serão dígrafos. Então, por exemplo, se eu pegar a palavra mundo, por exemplo, mundo tem 5 letras, mas apenas 4 fonemas. Por quê, gente? Porque aquele UN lá, ele equivale a um U com um tio em cima. Ou seja, como se fosse um U nasal. É um som só. São 2 letras, mas é um som só. A mesma coisa o né? O M. Estando na mesma sílaba é dígrafo. Aí muita gente pergunta assim, mas se estiver na última sílaba também é? Sim. Esses 4, in, esses 4, estando onde estiverem na palavra, eles são dígrafos. Pode estar no início da palavra, no meio da palavra ou no final da palavra, eles sempre serão dígrafos. Agora, muito cuidado com os outros 6. Há 6 que só serão dígrafos se não estiverem na última sílaba. É o e o an, o em e o en, o om e o on. Esses 6, pessoal, se estiverem na mesma sílaba e não estiverem na última sílaba, eles são dígrafos. Por exemplo, campo. Campo tem 5 letras, mas apenas 4 fonemas. Por quê? Porque aquele AM lá equivale a um A com um tio em cima. É um som só, é um fonema só. A mesma coisa o AN, né? Se estiver na mesma sílaba e não estiver na última, também é dígrafo, certo? Agora, esses mesmos 6, an, en, on, se estiverem na última sílaba, eles contam 2 fonemas normalmente. Eles não são dígrafos. Aí eles são ditongos. Então, an, en, on, só serão dígrafos se estiverem na mesma sílaba e não estiverem na última sílaba. Se estiverem na última, contam 2 normalmente, certo? Então, se estiverem na outra lá, no início ou no meio, conta 1 só. Mas se estiverem no final, conta 2. Por exemplo, entram, o am não é dígrafo. É ditongo. Por quê? Porque está na última sílaba. Vendem, aquele em não é dígrafo. Ele é ditongo. Por quê? Porque está na última sílaba. A mesma coisa prótons, aquele ons lá, aquele on, não é dígrafo, ele é ditongo. Por quê? Porque está na última sílaba. Tomem cuidado com isso, gente, porque geralmente a FAURGS, quando vai pedir questão, ela sabe que a pessoa já, estudou já os dígrafos, tá? Fácil, legal. Mas a maior parte não sabe que os dígrafos, que esses encontros, né, que a gente conhece ali, o né, a maioria não sabe que são dígrafos. E são, se estiverem naquelas condições
que a gente acabou de ver, certo? Então, em fonética, cuidado com esse tópico aí, porque é o tópico que deve aparecer na prova. Além disso, pode cair também em fonética, transcrição fonética, ou seja, aquela parte que diz assim, a letra tal, sublinhada, representa o mesmo fonema na palavra tal. Então, por exemplo, lá tem o X lá, por exemplo, né? Pega o X lá da Xuxa, por exemplo. Aí pergunta se é o mesmo som do X de extremo. Também, geralmente, a questão de prova da FAURGS aparece geralmente. Mas essa parte é mais fácil. O que geralmente pega o pessoal e raspa é essa parte do dígrafo, tá? Adiante, vamos andar mais um pouquinho, para a gente não perder nosso tempo. Vamos para a acentuação. A acentuação também é forte da FAURGS. A FAURGS costuma pedir acentuação. Aliás, ela costuma pedir acentuação junto com a fonética. Na mesma questão. Geralmente ela pede, numa mesma questão, acentuação e fonética. Na acentuação, o que eles podem pedir? Duas coisas. Eles podem pedir a regra, qual é a regra que está por trás da palavra, se a palavra tal é acentuada pela mesma regra da palavra tal. Essa é uma questão. E a outra questão é, se acaso for retirado o acento da palavra tal, se ela continua existindo, ou seja, se existe um equivalente sem acento, e se mudou de classe ou não. O que eu posso antecipar para vocês é, sempre que a palavra tiver o seu acento retirado e continuar existindo, ela vai mudar de classe. Sempre. Ou seja, se disserem assim, a palavra tal, ao perder o acento, continua existindo, aí tem que ver se existe ou não, e mudou de classe. Mudar de classe, ela sempre vai mudar. Sempre. Pega a palavra acúmulo, por exemplo. Acúmulo é um substantivo. Se eu tirar o acento de acúmulo, como é que fica, pessoal? Acúmulo. Acúmulo do verbo. Então vejam, acúmulo é substantivo, mas acúmulo é verbo. A classe sempre muda. Se a palavra continuar existindo, a sua classe vai mudar. Agora, nem sempre ela vai continuar existindo. Aí tem que tomar um certo cuidado. Aí é uma questão de conhecimento de vocabulário. Às vezes a pessoa conhece a palavra, às vezes não conhece, certo? Bom, das regras de acentuação, gente, eu quero chamar a atenção sobre duas. Uma é essa que está na tela agora. São as paroxítonas terminadas em ditongo crescente. A FAURGS sempre cobra as paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Por quê? Porque há pessoas que acham que elas são proparoxítonas. E elas são chamadas de proparoxítonas eventuais, mas no Brasil, elas são paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Então, por exemplo, palavras do tipo intempere, prédio, média, índio, sábio. Como é que a gente separa a sílaba, gente? Conforme vocês estão vendo ali na tela, ó. Intempere, prédio, média. O que elas são? Elas são paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Isso é uma regra à parte. É uma regra separada das demais regras. Por exemplo, se perguntarem para vocês se essas palavras que estão na tela ali, intempere, prédio e média, se elas são acentuadas pela mesma regra que bônus, úteis, o meu nome Pollux tem acento também, né? E fácil, vocês vão dizer que não. Não são a mesma regra. O que vocês estão vendo na tela agora, bônus, úteis, Pollux, fácil, entre outras, né? Elas são pertencentes à regra das paroxítonas em geral. Paroxítonas não terminadas em A, E, O, em ENS e AM são acentuadas. Agora, as paroxítonas terminadas em ditongo crescente são uma regra à parte. São uma regra separada que não se mistura com o restante das paroxítonas. Esses ditongos finais não se separam, gente, tá? Eu sei que se vocês lançarem lá no Google, o Google vai separar assim, ó. Pré-di-o. Média. Por que ele separa assim? Ele separa assim porque em Portugal é separado assim. No português original, que é de Portugal, é separado assim. Lá elas são proparoxítonas. Mas no Brasil, elas são paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Então tomem cuidado com essa regra, que é uma que a FAURGS sempre pede. Por quê? Porque as pessoas não conhecem, as pessoas acham que ou pertence à regra das paroxítonas em geral, ou pertence à regra das proparoxítonas. Nem uma coisa nem outra. Elas são paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Tá? A outra regra sobre a qual eu quero chamar a atenção é essa daqui, ó. Ei, oi e el. O pessoal esquece essa regra. É a regra dos ditongos abertos. Essa regra ela foi alterada pelo acordo ortográfico. Até o acordo ortográfico, até 2014, quando não tinha entrado em vigência pleno o acordo ortográfico ainda, sempre que aparecesse ei, oi e el, tinha que ter acento. Independentemente de onde estivesse na palavra, em qualquer sílaba, qualquer lugar da palavra tinha acento. De lá para cá, de 2015 para cá, essa regra mudou.
Agora elas só continuam acentuadas se estiverem na última sílaba. Só se forem oxítonas. Então, por exemplo, pastéis continua acentuado, porque ei é regra do ditongo aberto tônico. Mas vejam que plateia, ideia, perderam um acento. Por quê? Porque se separar as sílabas, fica plateia, ideia, o ei não está na última sílaba. Então agora esse ei, esse oi e esse el, para serem acentuados, só se estiverem na última sílaba, só se forem oxítonos, senão não tem mais acento, perdeu o acento conforme o acordo ortográfico, tá? Depois, a regra que também a FAURGS sempre pede é a regra dos hiatos, os hiatos com o i e com o u. Por que ela perde essa regra, gente? Porque é uma regra xarope, é uma regra chata, e ela é chata por quê? Porque ela é toda cheia de detalhezinho. Os hiatos com o i e com o u só vão ser acentuados se forem tônicos, tem que ser fortes, não podem estar seguidos de NH, tem que formar sílabas sozinhos ou com S, tem que estar antecedidos de vogal diferente e pelo acordo ortográfico agora não podem estar antecedidos de ditongo decrescente. Já que a FAURGS gosta de pedir isso daqui, ela gosta de perguntar se a palavra for passada para o plural ou para o singular, se vai manter o acento. Exemplo, raízes. Eles vão lá e colocam a palavra raízes e perguntam assim, a palavra raízes, se for passada para o singular, manterá o seu acento. Certo ou errado? Errado. Por quê? Porque raízes tem acento porque o i está formando sílaba sozinho. Mas raiz no singular, o i forma a sílaba com o z. E não pode. É sozinho ou com s. Sozinho ou com s. Agora, país. País tem acento. Se a FAURGS perguntar assim, se acaso passarmos a palavra país para o plural, ela vai manter o acento, sim ou não? Sim. País tem acento no singular e países tem acento também. Por quê? Porque o i está formando sílaba sozinho. Tá bom? Então, a FAURGS geralmente ela pede assim, ela não quer só que a pessoa saiba a regra, ela quer que a pessoa saiba mexer com a palavra. Passa para o singular, passa para o plural, tira o acento, põe acento. A FAURGS é uma prova, ela gosta de provas interativas, em que a pessoa vai lá e escreve, age sobre a prova. Diferentemente de outros que são decoreba. A FAURGS é muito de agir sobre a prova, tá bem? Por último, vai cair, em termos de acentuação, isso aqui, ó, o que está na tela. Vai cair, mas não vai cair pela questão de acentuação. Vai cair pela questão de concordância verbal. Vai haver uma questão de concordância verbal, tá? Já sei até o número da questão. Vai ser a questão 9. E a resposta é C. Eu tenho gabarito, eu não posso dar gabarito porque é antiético. Mas posso vender. Ó. É baratinho o preço, né, pessoal? Uma Mega Sena aí tô pagando, né? Coisa pouca, tá? Vai cair uma questão que vai dizer assim, caso passemos a palavra para o plural ou para o singular, tal palavra lá, tal expressão, quando as outras palavras da mesma frase, do mesmo período, da mesmo parágrafo, sofreriam ajuste para fins de concordância. Essa questão vai cair, tá? E geralmente dentro dessa questão, eles pedem essa regra de acentuação que vocês têm na tela ali, do tem e do vem. Como é que é a história do tem e do vem, gente? É assim, tudo depende do sujeito. Se o sujeito estiver no singular, o tem e o vem ficam sem acento. Se o sujeito estiver no plural, o tem e o vem ficam... Gente, não é qualquer palavra perto, é o sujeito. Se o sujeito estiver no singular, se o sujeito estiver no plural, entenderam? Então tomem cuidado com o sujeito, né? Então, por exemplo, tem acontecido atraso. Que é que tem acontecido? Atraso. Atraso não é um só, não é singular, por isso que o tem está sem acento. Agora, se eu passar para o plural, atrasos, fica... Tem acontecido atrasos. O que acontece com o tem? Vai com acento. Por quê? Porque passa a ser plural. A pronúncia não muda. A pronúncia é a mesma. O que muda é a questão da concordância. Por isso que isso aqui é um chamado acento diferencial de concordância. E a mesma coisa acontece com os derivados de ter e de vir. Só que aí no singular eles têm acento agudo. E no plural eles têm acento circunflexo. Se eu digo, ela detém o ladrão, ela é uma só. E aí o detém fica com acento agudo. Agora, se eu digo elas, no plural, detém o ladrão, aí são várias. Aí são elas, é plural. Aí o detém passa a ter acento circunflexo. A mesma coisa acontece com os derivados do verbo vir. Tá bem? Vamos adiante, que não podemos perder tempo, né? Já foi aqui a acentuação. Vamos para o próximo tópico interessante aqui. Porquês. Acho muito difícil cair porquês. Pode ser que caia, mas a FAURGS não é muito forte em porquês, é raro, né? O que você tem que lembrar é o seguinte... É que a FAURGS, ela sabe que as pessoas aprendem errado os porquês.
ela sabe que as pessoas aprendem da história da pergunta-resposta e que isso é errado. É errado aprender pergunta-resposta em termos de porquês. Por quê, gente? Porque em língua portuguesa nunca porquês teve a ver com pergunta-resposta. Isso é coisa do inglês. Lá no inglês, quando vai se fazer uma pergunta, a gente diz why do you... Aí responde because. Isso em inglês. Em português não é pergunta-resposta. Em português eu posso fazer uma pergunta com porquê junto e posso dar uma resposta com porquê separado. Depende tudo do contexto. O que vocês têm que tomar cuidado, na verdade, é o seguinte. É que o porquê só vai ser separado em duas situações. Ou quando der para substituir por porquê razão, ou por qual razão. Não tem nada a ver com pergunta, é substituição. Substitui o porquê por qual razão. É separado. Exemplo, já sei porque ela não me ligou. Já sei por qual razão ela não me ligou. Então, sempre que der para substituir por qual razão, ele é separado. E também quando der para substituir por pelo qual. Por exemplo, o motivo por que passei foi muito estudo. O motivo pelo qual passei foi muito estudo. Certo? Então, o porquê só vai ser separado nessas duas situações. Ou quando der para substituir por qual razão, ou quando der para substituir por pelo qual. Só nesses dois casos. E ele só vai ter acento em duas situações. Quando for substantivado, ou seja, o porquê, um porquê, esse porquê, aí ele tem acento. Ou quando bater numa pontuação em final de oração. Bater numa vírgula, bater num travessão, num ponto de interrogação, num ponto de exclamação. Não precisa ser pergunta, pode ser vírgula. Olha a frase que vocês têm na tela ali, ó. Não é final de frase, é no meio da frase. Mas está no final da oração e bateu na vírgula. Não me disse porquê, nem tentou explicar-me. Vejam, bateu na vírgula, aparece o acento. Então o porquê só tem acento nessas duas situações. Ou quando for substantivado, ou quando bater na pontuação. Em todos os demais casos ele é sem acento. Acho meio difícil aparecer porquês. Não é comum nas provas da FAURGS. Geralmente é uma questão de porquês a cada 10 provas. Quando muito. Mas vai que vocês foram sorteados, né? Vai que aparece bem na de vocês, né? Porque é sempre assim, o pior sempre acontece na minha prova, né? A gente olha dos outros, é uma barbada. Na minha é sempre ferro, não é assim? Pois é, vai que, né? Pelo menos agora vocês têm uma noção da história, tá? Vamos adiante? Vamos lá. Próximo assunto que eu quero chamar a atenção e que deve aparecer é a questão dos verbos. Verbo é quase certo que cai, gente. Deixa eu avançar aqui até verbos para a gente chegar lá. Verbos é praticamente certo uma questão de verbos. O que vocês têm que tomar muito cuidado com verbos, gente? Na desinência modo temporal. É pela desinência modo temporal que a gente identifica o tempo verbal. Tempo verbal se sabe pela desinência modo temporal. Ninguém tem capacidade, bastante, para decorar 12 mil verbos da língua portuguesa com 6 tempos do indicativo, 3 do subjuntivo, 2 do imperativo e mais 3 de formas nominais. Ninguém consegue. São mais de 100 mil formas verbais em língua portuguesa. Vocês nunca aprenderiam isso aí em um mês, nem em 2, nem em 6, nem em 6 anos. Entende? Ninguém sabe toda a flexão verbal, a não ser, quando muito, algum gramático, alguma coisa assim. A gente sempre tem dúvida. Agora, não precisa disso. O que vocês precisam saber são as desinências modo temporais. Se vocês souberem as desinências modo temporais, vocês sabem os tempos verbais. E a FAURGS geralmente cobra uma questão de tempos verbais. E eu já vou indicar, inclusive, quais são os tempos verbais que eles mais cobram. O ideal é saber todos, claro, né? Mas os que eles mais cobram são, vamos avançar aqui até chegar lá. Na verdade, eu estava na parte aqui de sufixação e prefixação, que eu quero voltar depois. Mas os tempos verbais em que eles mais pedem, sempre no indicativo, são 3. Deixa eu avançar até lá. No indicativo, são 3. Primeiro, o pretérito imperfeito. Esse aqui eles sempre pedem, gente. Sempre. A FAURGS adora o pretérito imperfeito indicativo. E é fácil de identificar o pretérito imperfeito indicativo. Ele tem as desinências vá, ia ou em a. Sempre que aparecer vá, ia ou em a, você sabe que é pretérito imperfeito do indicativo. Pode decorar assim, ó. Vai em a. Sabe o que é em a, né? Sabe? Depois da prova pode. Tá? Até domingo, meio-dia. Até lá tem que se preservar. Mas depois do meio-dia até vai. Então, lembra, vai, ia e em a são as desinências de pretérito imperfeito do indicativo. Por exemplo, saía, olha o ia lá, ó. Cantava, olha o vá. Vinhamos, olha o em a. Então, sempre que aparecer vá, ia ou em a, é pretérito imperfeito do indicativo. A FAURGS adora esse que vem agora. Esse que vem agora, você coloca o asterisco, vai cair, vai ser a questão 12 da prova. Estou entregando todo o gabarito aqui. De graça ainda, sou idiota mesmo, né? Era a chance de eu ficar rico. Olha só.
Pretérito mais que perfeito do indicativo. Ra, R-A, sem acento. Ela pede duas coisas sobre o pretérito mais que perfeito do indicativo, a FAURGS. Sempre pede. Primeiro, pede para identificar. O pretérito mais que perfeito do indicativo tem a desinência Ra, R-A, sem acento. Por exemplo, olha lá, Lula... O exemplo aqui tem tudo a ver com o dia de hoje, né? Lula elegeu-se em 2002. Collor sofrera impeachment em 92. Sofrera, olha aquele irá lá, mostra que o verbo está no pretérito mais que perfeito do indicativo. Essa é a primeira questão que a FAURGS vai pedir. Vai ser a afirmativa número 1. Na afirmativa número 2, ela vai perguntar se aquele sofrera pode ser substituído por tinha ou havia sofrido, sem causar alteração, ou sem causar alteração no sentido da frase, e sem causar problema na estrutura da frase. Pode. Pode. Sempre que aparecer o pretérito mais que perfeito, pode ser substituído por tinha ou havia mais alguma coisa. Dormira, tinha dormido. Esquecera, havia esquecido. Cansara, tinha cansado. Pode. É a mesma coisa, só que o outro é pretérito mais que perfeito composto. Mas é igual, é pretérito mais que perfeito, tá? A FAURGS sempre pede isso. Se pedirem, vocês podem ir secos na resposta, porque não tem problema nenhum, dá para substituir sim, tá? E o outro do qual ela gosta é o futuro do pretérito. O futuro do pretérito, então, como a FAURGS gosta, pessoal? Olha, dá até para imaginar a questão assim, ó, eu estou aqui pensando aqui, as vozes estão falando na minha mente, porque tem vozes que falam na minha mente. São essas vozes que me passam gabarito, né? Não tem nada a ver com o espírito, não, é vozes, são vozes, né? Às vezes elas dizem para matar pessoas, né? Mas eu não atendo, né? Mas eu só atendo quando é gabarito, tá? Ela diz, mata, mata. Eu digo, não, só me dá o gabarito, né? Então, as vozes estão me dizendo agora que vai cair o futuro do pretérito. E o futuro do pretérito sempre tem a desinência ria. R-I-A. Ria. Sempre que aparecer ria, você sabe que é futuro do pretérito. Por exemplo, eu não me atrasaria. Esse atrasaria é futuro do pretérito do indicativo. Esses três tempos são os que aparecem em todas as provas da FAURGS. Esses três, tem que saber todos, né? Mas para uma revisão aqui, pelo menos esses três vocês têm que lembrar, tá? E depois lá no subjuntivo, o pretérito imperfeito do subjuntivo também sempre é cobrado nas provas da FAURGS. O pretérito imperfeito do subjuntivo tem a desinência SSE. C, SSE. Aparecendo o SSE, vocês já sabem que é pretérito imperfeito do subjuntivo. E a gente sabe que está começando a ficar complicada a coisa no país, para passar em concurso, quando começa as pessoas a trazer o bebê para se preparar para a prova. Mas não é? Já está preparando para daqui a 18 anos, né? Olha só, porque daqui a 18 anos só vai passar no concurso quem começar a se preparar agora. Né? Vocês estão pegando uma barbada, vocês ainda têm condições, né, velho, do jeito que vocês estão, de passar no concurso. Aquela senhora lá, ela tem toda a razão. Ah, você tem filha senhora, né? Tem filha senhora, De onde eu venho é assim. De onde eu venho se é casada é senhora e se tem filho é senhora. O resto é, sei lá, uma pessoa lá, né? Ela sabe, é menino ou menina? Menina? Então, pode ter certeza que a 18 anos tá no listão de aprovados, né? Mas porque começou agora. Ou tu acha que ela não tá prestando atenção? Tá sim, ela tá sim, pensando que é esse louco, tá falando sem parar aí, né? Sou eu, tá? Então, ó, pretérito imperfeito do subjuntivo tem a desinência SSE. Sempre que aparecer SSE, tu sabe que é pretérito imperfeito do subjuntivo. Vamos adiante? O que mais que pode aparecer aqui?